Olá galera, seja bem-vindo ao curso Agora Vai, o curso que vai fazer você alcançar o seu maior nível em aprendizado de física. Gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre termodinâmica, os princípios e a primeira lei da termodinâmica. Para isso, eu preciso trabalhar com você o conceito geral, o conceito inicial de gases, certo? Professor, o que são gases? A gente sabe que a matéria está em três estados, né? A gente pode ter o estado sólido da matéria, que é o estado onde as moléculas estão mais juntas, mais unidas, tem uma ligação muito forte essas moléculas. Conforme a gente vai aumentando a temperatura do corpo, o modelo de agitação, o grau de agitação dessas moléculas vai aumentando, de modo, gente, que a gente comece a ter essas moléculas quebrando algumas ligações e passando para o estado líquido. Aumentando ainda mais esse grau de agitação e aumentando essa temperatura, a gente chega no terceiro nível, que é a segunda transformação dessas partículas, que a gente vai passar para o estado gasoso. E é no estado gasoso que eu quero trabalhar com vocês. Por quê? Primeira coisa, pressão no estado gasoso. Gente, dado um determinado gás, o gás ele vai ocupar o espaço onde ele for oferecido e aí ele vai ter uma certa pressão. E a gente pode medir a pressão desse gás e essa pressão altera muita coisa. E para a física é muito importante porque a pressão que um gás é capaz de realizar pode vir a permitir para a gente analisar que esse gás realize trabalho, empurrando ou comprimindo êmbolos, certo? Então a pressão é extremamente importante. Unidades de medida de pressão. A gente tem a atmosfera, ok? A gente tem milímetros de mercúrio e a gente tem Pascal, certo? Então a gente tem algumas unidades de medida de pressão. Veja o vídeo anterior que a gente falou sobre as unidades de medida de pressão em hidrostática. Isso vai ajudar você a compreender e a utilizar a pressão aqui nos nossos estudos, beleza? Segundo ponto, galera, a gente vai falar de volume. É difícil a gente conseguir analisar o volume total ocupado por um gás. Por quê? Um gás ocupa todo o volume do corpo que lhe é oferecido. Então, se eu tiver um gás que é solto, por exemplo, numa região dentro de um recipiente de vidro, ele vai ocupar todo o recipiente desse vidro. Agora, se a gente colocar esse gás numa sala, ele vai ocupar toda a sala, certo? Então, um gás ocupa todo o espaço que lhe é oferecido. Então, a gente tem uma dificuldade de analisar o volume, mas a gente sabe que o volume ocupado pelo gás é todo o volume. Então, se a gente trabalhar com sistemas fechados, a gente consegue ter uma ideia geral de como que esse gás se comporta. O volume normalmente ele é dado em litros ou metros cúbicos, certo? Então a gente vai ter essas unidades de medida para volume de um gás, tá? E a temperatura? A temperatura a gente acabou de falar, ela é o grau de agitação das partículas, certo? É o quanto que essas partículas podem se agitar e a gente faz uma análise direta. E no caso de gases, gente, a temperatura ela vai ser medida em Kelvin, somente em Kelvin, ok? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com estados gasosos que acima de 100 graus Celsius, abaixo de 0 graus Celsius. Então, para a gente ter um intervalo maior nessa medição e verificar o comportamento desse gás, a gente precisa trabalhar com Kelvin. Tanto porque a gente está analisando no estado gasoso o grau de agitação das partículas. E para analisar esse grau de agitação das partículas, a gente precisa necessariamente imaginar que essa partícula vai se movimentar até o 0 Kelvin, que é o limite. Então, para a gente poder trabalhar com variações de temperatura como essas, a gente trabalha em Kelvin, beleza? Dentro dos gases, várias pessoas se disponibilizaram para estudar como que esses gases se comportam em sistemas termodinâmicos, certo? E aí a gente tem a lei dos gases perfeitos. A gente tem os gases reais e os gases ideais. Gente, gases são moléculas que estão em constante agitação o tempo todo, certo? Moléculas que estão em constante agitação, elas vão sofrer colisões. Algumas dessas moléculas, sofrendo colisões, elas podem sofrer colisões entre si e entre as paredes recipientes, certo? Toda vez que ela sofre uma colisão, ela vai perder energia. E aí ficaria difícil a gente fazer o estudo desse sistema. Então, o que a gente diz? Que esse gás real a gente deixa de lado um pouquinho e a gente vai ver só os gases ideais, que são aqueles gases que só trocam energia entre as partículas. A gente elimina essa perda energética com a parede recipiente. Isso permite que a gente consiga entender como é que esses gases se comportam, certo? A partir daí, a gente então começa a estudar, porque a troca de energia gasosa nesse sistema é entre as partículas, então a energia total do sistema permanece constante. Pensando em gases ideais, a gente vai separar o estudo deles em alguns elementos. Por exemplo, eu vou falar primeiro da lei de Boyle. A lei de Boyle diz o seguinte, que dado um gás numa situação inicial de pressão e volume, se eu mantiver a temperatura constante desse gás, existe uma relação inversamente proporcional entre a pressão e o volume dele. Ou seja,
Mantendo-se a temperatura constante, se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume, ou seja, eu acabo comprimindo esse gás. E se eu aumentar o volume, eu diminuo a pressão, acabo expandindo esse gás. Isso sob temperatura constante. Essa transformação, quando a temperatura fica constante, a gente chama de transformação isotérmica. Iso de igual, térmica de temperatura. Então a temperatura é igual. Então a gente chama de PV, ou seja, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. A gente compara o sistema em duas situações, ok? A gente também tem uma outra lei que chama Lei de Charles. A Lei de Charles diz o seguinte: agora a análise é sobre o volume constante. Essa situação se chama transformação isovolumétrica. Volume igual, volume constante. Na transformação isovolumétrica, percebe-se que com o aumento da temperatura, então ó, eu não deixo ele nem expandir nem comprimir, ele está preso numa caixa fechada. Se eu aumentar a temperatura, aumenta a agitação dessas partículas, elas vão começar a colidir mais fortemente com as paredes, aumentando a pressão. Então a gente verifica uma relação diretamente proporcional entre essas partículas, certo? Gente, tem também a lei de Gay-Lussac, que é a relação entre volume e temperatura. Obedece o mesmo princípio, só que agora a gente tem uma transformação isobárica, ou seja, dada a pressão constante, se eu aumentar o volume da partícula, eu consigo fazer o aumento da temperatura também, ou seja, são diretamente proporcionais, certo? Quero trazer para vocês os gráficos dessas partículas. Nos gráficos dessas partículas a gente tem o seguinte: eu tenho um gráfico de transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Os gráficos são sempre dados como pressão por volume, pressão em atmosfera, volume em litros, certo? Então, quando a gente tem essa relação, a gente vai analisar as curvaturas dessa forma. Então, quando eu tiver uma curva desse formato, isso aqui representa uma isoterma, ou seja, está variando pressão e volume, logo é a temperatura que está constante. Quando estiver nesse formato, eu tenho uma reta aqui horizontal, ou seja, a pressão foi mantida constante, está variando a temperatura e o volume. E no terceiro caso, quando eu tenho a reta vertical, eu estou variando o quê? Estou variando a pressão e a temperatura, beleza? Então a gente consegue analisar graficamente isso. Esse é o primeiro princípio. Normalmente a gente vê essa aula em química, mas a gente precisa compreender basicamente esse sistema para a gente poder falar de princípio de termodinâmica. Então aguarde até a próxima aula para a gente poder falar para você agora das trocas energéticas dos trabalhos realizados e como que isso permite a gente criar máquinas térmicas e como que a física foi a precursora da primeira grande revolução industrial no mundo. Beleza? Vem com a gente vencer sucesso!